Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que já está projetada na tela. Qual é o meu chamado? Pergunte para você mesmo. Isso pode parecer retórico, não vou pedir para você olhar para o teu irmão do lado, mas pergunte para você mesmo: qual é o meu chamado? Quantas pessoas que eu encontro, que às vezes vêm conversar comigo em aconselhamento e falam: pastor, eu preciso de saber qual que é o meu chamado. Vocês já passaram por essa situação, já escutaram essa pergunta? Mas quando você se olha no espelho e se pergunta qual é o seu chamado, você tem uma resposta. Essa palavra de hoje, ela tem o intuito de trazer direção, de trazer significado para a vida de vocês. E para a minha vida também, para a vida da minha família que está aqui. Eu quero dizer que o chamado, ele é tão poderoso que ele é capaz de mudar a sua história. Ele é capaz de te arrancar do lugar que você estava, que você já esteve, e te levar para um lugar altaneiro onde Deus te quer. Ele é capaz de mudar as suas emoções, ele é capaz de mudar as suas percepções, ele é capaz de mudar o seu entendimento e a sua perspectiva da vida. Perspectiva nada mais é do que a vista a partir de um ponto. Mas quando o seu chamado te encontra e você também o encontra, Deus te leva para outras posições, onde você poderá ver todas as situações que você vive por uma ótica diferente. O chamado é poderoso a esse ponto, mas eu quero fazer uma contextualização para vocês. Eu vou falar de várias coisas que aparentemente pode parecer que não existe conexão com o que eu vou falar sobre chamado, mas eu vou falar do que está acontecendo com as nossas vidas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Questão da idade, eu preciso, não tem jeito, eu forço, mas eu tenho que me ceder. Aleluia, quem está comigo? Amém. Muitas pessoas, queridos, estão vivendo a vida sem significado e sem sentido, né? A alma das pessoas está gritando e procurando direção e procurando significado. Nós percebemos nesse tempo que os índices de depressão, de doenças autoimunes, cânceres, doenças psicossomáticas, doenças pneumossomáticas que vêm da origem do espírito estão aumentando e aumentando significativamente. Esse tempo que nós vivemos especificamente nessa geração, nesse ano de 2020, é um tempo novo com uma dinâmica jamais vista. Na verdade, nem parece dinâmica, parece paralisação total, né? Mas as pessoas, apesar de estarem paradas, apesar de estarem isoladas, separadas socialmente, elas continuam andando aceleradas e sempre correndo muito. Às vezes eu encontro as pessoas e elas falam assim: como é que você está? Na correria de sempre. Eu falei: e o lockdown? E o distanciamento social? Não está todo mundo em casa? Não é hashtag fica em casa? Como é que você está na correria? Na verdade, as pessoas não entendiam que podiam correr mais do que já estavam correndo, estando presas dentro de casa. O que tem acontecido é que as 24 horas do dia, elas não são suficientes para nós darmos conta de tudo que nós precisamos de fazer. E nós vivemos com a sensação de que ficou algo para amanhã. Quem é que está comigo? Quem é que está entendendo? Quem é que está vivendo? Aleluia, estou falando para as pessoas certas então. Obrigado, Senhor. Essa mensagem está sendo pregada no lugar certo. Muitas vezes as pessoas vão se perguntar: qual é a minha missão na terra? O que é que eu estou fazendo aqui? Quantas pessoas hoje não sabem a resposta daquilo que seria básico, daquilo que seria normal se saber, e elas não sabem responder nem o motivo pelo qual estão aqui? Eu não vou perguntar se você está comigo agora, mas eu sei que essa pergunta pode ter passado no teu coração. Spa não é o lugar de você fazer tratamento de beleza. SPA é síndrome do pensamento acelerado. É uma doença que foi descoberta por um renomado médico brasileiro. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta, professor, doutor, pesquisador, escritor, chamado Augusto Cury. Com certeza você já ouviu, tem livros maravilhosos. Amém? Um homem sensacional. O SPA, ou essa síndrome do pensamento acelerado, ela é prejudicial, extremamente prejudicial à saúde mental, à saúde física, né?
ela trabalha como que uma hiperconstrução de pensamentos que vão acontecendo na nossa cabeça e vai desgastando o nosso cérebro. Na verdade, essa hiperconstrução poderia ser chamada de uma dificuldade de nós gerenciarmos as informações que nós recebemos, porque nós vivemos uma época no passado onde o problema que nós tínhamos era a falta de informação. Os mais seniores lembram disso. Nós não tínhamos Google, nós tínhamos que ir para a biblioteca, a pesquisa era feita no papel amasso, e às vezes tinha que usar uma Barça, que a gente não tinha em casa, pelo menos eu não tinha. Tinha aí na casa de um irmão que era, de um vizinho, de um amigo que era melhor de situação, e tinha lá os livros, ou então na biblioteca municipal. Mas hoje nós temos um problema reverso, que é o excesso de informação, e as pessoas não têm condição e não se sentem preparadas para gerenciar essa quantidade de informações que recebem. Isso gera uma hiperconstrução no cérebro e que acaba causando um quadro de transtorno, de ansiedade, que assustem vocês e fiquem pasmos, 80% da população brasileira. O spa é extremamente prejudicial, como eu já disse, ele é extremamente prejudicial para a mente e também para o corpo, aí que entra o detalhe, prejudicando o desenvolvimento de capacidades que são essenciais para que o ser humano possa gerar, criar, ser inventivo. Ele acaba perdendo energia, isso acaba dificultando a sua capacidade de criatividade, de reflexão e até mesmo inibindo projetos pessoais que ele tem desenhado para o seu futuro. E por entrar em frustração, ele começa a perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Nada dá certo, nada funciona, nada acontece, parece que eu estou perdido, parece que eu estou só. Uma das principais causas desse distúrbio é o excesso de informação, como já citei, que nós somos submetidos todo dia, todo tipo de informação. Entenda-se que se nós pegarmos o exemplo da Covid-19, da SARS-CoV-2, nós vamos perceber o quanto que as pessoas estão assustadas por muitas verdades, meias verdades e muitas mentiras que têm sido ditas na televisão. E isso, quando chega na mente das pessoas, isso aqui não há nenhuma censura de forma alguma, eu quero que vocês entendam. A mente de cada pessoa é básico dizer isso, pertence à pessoa, isso é óbvio, mas cada um vai reagir de uma forma diferente. Isso desencadeia um esgotamento mental. O cérebro decide então roubar energia. E roubar energia de onde? Dos músculos. Aí você fala: pastor, eu estou em casa, mas eu estou me sentindo tão cansado, eu estou me sentindo esgotado, porque esse processo, que é um processo bioquímico, ele vai roubando energia dos músculos, e você começa a se sentir cansado, enfadado, sem força para fazer as coisas. E isso pode influenciar nos nossos objetivos pessoais, profissionais, porque sem forças é mais fácil de desistir. Repita comigo, por favor: sem forças é mais fácil de desistir. Vocês concordam com isso? Quem tem orado: Senhor, me dá força, Senhor, me dá força? Então, querido, você está entendendo o que eu estou dizendo. Também eu quero dizer que estresse, ansiedade e depressão, eu quero fazer algumas colocações para a gente entenda isso um pouco mais. A depressão é um transtorno de humor, que é muito marcada por uma sensação intensa, extrema de tristeza. Ele é reconhecido como uma das causas, ou também os transtornos mentais, são os transtornos da alma, são responsáveis por 97% dos suicídios. Segundo a OMS, que já foi muito acreditada, hoje ficou meio em cima do muro, nos últimos 10 anos as taxas de depressão mundial cresceram em torno de 18,4%, que representam 4,4% da população mundial, que significa apenas 322 milhões de pessoas. No Brasil, essa taxa, esse percentual é de 5,8%. E representa 12,8 milhões de pessoas dentro de uma população gigantesca que o Brasil tem, de 211
milhões e 800 mil pessoas, segundo o IBGE, do último levantamento. Esse 5,8% de depressão no Brasil, ele é o maior índice do continente latino-americano. No caso da ansiedade, o Brasil lidera também com 9,3%, que são 19,7 milhões de pessoas. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui, para vocês entenderem, eu tenho uma lista aqui dos países mais renomados aqui na questão de população. Eu vou pegar aqui esse número de 19 milhões e meio de pessoas. Ele é maior que a população toda do Chile, é maior que a população da Guatemala, é maior que a população do Equador, da Bolívia, é maior do que a população, é quase a população do Haiti e de Cuba somados, é maior do que a população da República Dominicana e Honduras, e eu poderia citar inúmeros países aqui, que somados as suas populações não chegariam ao número de 19,5 milhões de pessoas afetadas pela ansiedade só no Brasil. Os números são alarmantes. A ansiedade ela engloba efeitos como fobia, medos, transtorno obsessivo compulsivo, que é chamado de TOC, o estresse pós-traumático, síndrome de pânico. As mulheres sofrem mais. Eu não sei se porque as mulheres são multifunção. Amém, mulheres? As mulheres estão ligadas no 480, né? Não é 320, é 480. E faz 10 coisas ao mesmo tempo. Homem sofre menos, vocês já entenderam por quê? Que é o contrário. Caixinha do vazio, uma coisa de cada vez. Fica aí a lição, hashtag fica a dica. As mulheres sofrem mais e cerca de 7,7% das mulheres estão ansiosas e 5,1%, estou falando da população, estão deprimidas. Entre os homens, esse número cai para as duas situações, para 3,6%. O estresse é uma coisa que nós vivemos todo dia, porque nós estamos expostos a todo o tempo. Mas muitas pessoas não entendem que o estresse, ou estresse do inglês, é uma reação do organismo, é uma reação natural. Ela não é tratada como uma doença, é uma reação natural do organismo, que ele nos prepara para nos posicionarmos diante de situações de perigo ou de ameaça. Você se sente ameaçado com a situação do Covid? Sim ou não? O seu corpo está sob efeito de estresse. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esse mecanismo, ele acende dentro de nós um alarme e provoca reações físico-químicas, ou essas reações físicas e emocionais, né, que você vai se posicionar, né? O estresse é uma reação, uma atitude biológica necessária para a adaptação de situações novas. Isso foi tirado da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério de Saúde, BVS-MS. Está lá, público, todo mundo pode consultar. Então isso é uma coisa que nós vivemos no dia a dia. Mas eu quero falar de vocês de alguns sintomas. E aí você pode se encontrar em algum deles. Dores de cabeça, dores de estômago, gastrite, dor no peito, diarreia, constipação, baixa imunidade, frequentes resfriados, infecções, náuseas, tonturas, perda de libido, sudorese excessiva, problemas dermatológicos, que são as principais, essas também são as principais causas da falta de sono ou da alteração do padrão de sono que leva à insônia aguda ou à insônia crônica. Isso pode evoluir para uma pressão alta, pode evoluir para a obesidade, para doenças cardiovasculares, ou uma coisinha chamada mioquímia das pálpebras. Sabe o que é isso? Já sentiu sua pálpebra tremendo? Aleluia, tem gente rindo, mas é isso. Já sentiu? Isso é uma derivação do estresse. Obviamente que existem outras causas para isso, né? Mas normalmente é uma situação temporária, onde você sente que você realmente está com o humor alterado, vivendo de uma forma sob pressão. O estresse, essa terminologia, é uma expressão que é muito comum na física. Eu, quando garoto, eu me formei em mecânica industrial. Então, quando eu estava na aula de resistência de materiais, na engenharia civil também é assim, era muito comum a gente falar de termos que tinham a ver com estresse. Quando a gente está falando dos materiais, quando a gente falava de tensão, de cisalhamento, de torção, de capacidade de flexão, de compressão, tudo isso eram forças que eram aplicadas sobre os materiais e que iam produzir neles reações ou deformações ou até rompimento, né? Tensão de cisalhamento, tal lá da letra grega, né, que identificava essa força, era quando você esticava muitas vezes
um metal, e ele chegava até o seu limite de escoamento, e o limite de escoamento é quando ele esticava até o ponto que ele se rompia. Muitos de nós estamos nos sentindo assim. Parece que nós estamos esticados, e parece que em algum momento nós vamos entrar em cisalhamento, em rompimento. Essa palavra é muito comum, e a gente sabe que esse estresse, ele é provocado pela adrenalina, pelo cortisol, pela noradrenalina ou norepinefrina, esses nomes bonitos. Mas quando acontece por pouco tempo, isso é saudável, é positivo. Mas quando fica por muito tempo, adoece. A ansiedade é uma doença grave relacionada com o futuro. Falamos do estresse, mas a ansiedade é uma doença grave relacionada com o futuro. A pessoa que sempre tem receio de tudo que está por vir. E a depressão é uma doença relacionada com o passado, com algo que é um peso para a sua vida, para a minha vida. E a pessoa se sente incapaz de expressar esses sentimentos e tem medo de lidar com essas situações. Essa fala é da professora Aline Campos, da FMRP, da USP, falando sobre esse tema. Então eu quero começar a pregar. Vamos controlar o horário. Procure identificar nos exemplos bíblicos o que eu vou citar agora para você, entendendo o seu chamado e os seus efeitos. A primeira coisa que nós temos que entender, o ponto 1, é a consciência da existência do chamado. Amém? O primeiro ponto diz que Jesus chamou todos em seu comissionamento. Todos nós temos um chamado. Pastor, eu não sei qual, mas todos nós temos um chamado. E nós precisamos ter essa consciência. A Bíblia diz: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias da consumação do século. Todos foram chamados, existe uma ordem, um comissionamento de Jesus, mas existe uma promessa da presença conosco todos os dias. O segundo ponto que nós temos que entender nessa consciência do chamado é que o chamado revela que Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta com você, a despeito das situações que nós vivemos. E em Marcos capítulo 16, 15 e 20 ele vai dizer assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Seja adorado, Jesus. E ele, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Queridos, Jesus está contando com você. Eu não sei o meu chamado, Jesus está contando com você, Ele te comissionou. Você pode sair, você pode falar sobre Ele, você pode falar do amor dEle, você pode interagir com as pessoas, você pode orar pelos doentes, você pode visitar os doentes, você pode clamar pelas pessoas, você pode sair e fazer a obra que o Senhor te comissionou, e os sinais vão te seguir. É importante citar também que na consciência do chamado, o chamado diz respeito a Deus em nós. Em 1 Coríntios 1, 21 diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo, com todo o intelecto, com toda a inteligência, com toda a perspicácia que eles têm, eles não conseguiram conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Mas continua o versículo: aprove a Deus então salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós somos loucos porque nós cremos, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. Apesar que toda a sabedoria do mundo não foi suficiente e não é suficiente para fazer-nos conhecer a Deus. Em Gálatas 1, 13 a 17, Paulo está narrando sobre si. Ele diz: porque ouviste como foi o meu proceder outrora no judaísmo. Ele foi perseguidor da igreja, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me preparou antes de eu nascer,
Preste atenção que Deus está falando com você. Ao que me preparou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, aprove a revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que ele está dizendo? Quando aprove a Deus revelar a mim seu Filho, porque ele me separou, ele te separou antes da fundação do mundo. Eu não perdi mais tempo, eu saí sem detença, eu não comecei a dar satisfação para as pessoas, eu simplesmente saí e comecei a fazer aquilo que ele colocou no meu coração, que foi anunciar os seus filhos àqueles que não conheciam. Qual é o meu chamado? Consciência do chamado também nos ensina que o chamado e o propósito de Deus para o homem são inclusivos. Gênesis 3, 14 e 15. Vocês conhecem a história de Adão lá com Eva e a serpente sagaz e astuta enganando a mulher, e a mulher trazendo o fruto para o homem opta por ouvir a mulher ao invés de continuar ouvindo o que Deus havia falado com ela. Mas existe uma sentença, porque Satanás tentou tirar o homem do plano de Deus, mas o chamado de Deus, ele é inclusivo. Glória a Deus. Deus não nos deixou fora do seu chamado, e ele revela isso na maldição que ele decreta sobre a serpente, que é Satanás. Então o Senhor disse à serpente: visto que como fizeste isto, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás todos os dias da tua vida o pó. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus. Ele vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus vem, ele nos aproxima de Deus. Ele nos traz de volta para o lugar de onde Satanás fez de tudo para nos tirar. Deus nos fez como sua coroa da criação, e Satanás, por inveja, queria nos tirar de lá. E ele fez tudo para que isso desse certo, e conseguiu em parte, mas Deus enviou o seu Filho para me resgatar, para te resgatar, para te colocar de volta no lugar que é seu. Você pode adorar a Deus? Também Mateus 16, 18 a 19, a palavra diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Eu acho o máximo isso quando eu falo de inclusão, porque nós estamos falando de um homem simples, de um pescador, de um homem iletrado, de um homem que não tinha preparo intelectual, de um homem que sabia só pescar. Não que pescar seja alguma coisa fácil ou que seja uma coisa menor, amém, queridos? Mas eu digo que aquele homem, ele não era preparado intelectualmente. Nós sabemos que o anticristo está por se manifestar, e com certeza ele será um homem intelectual, um homem com influência, um homem com preparo, um homem com notoriedade, um homem reconhecido por todos, e por isso muitos vão dizer: esse é o homem que tem que dirigir o planeta, que tem que dirigir a terra. Vocês estão me entendendo? Só que Deus escolheu um improvável. Deus escolheu Pedro. Ele não era notório, ele não era intelectual, ele não sabia muita coisa, ele não tinha influência, mas Deus o chamou e disse: você é Pedro, e eu vou fazer sobre esta rocha, que foi a revelação que ele recebeu de Deus, de que ele era o Cristo, eu vou estabelecer a minha igreja. E nós estamos aqui. Qual é o meu chamado? Pedro entendeu o chamado que Jesus fez para ele e continuou a segui-lo. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que o chamado, ele produz transformação. Por que o chamado produz transformação? Continue pensando qual é o meu chamado e reflita sobre o que eu vou dizer. O chamado traz propósito. Eu disse no início que as pessoas estão procurando significado, estão procurando direção. O chamado traz propósito. Em Mateus 4, 18 a 22, a Bíblia diz que Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia,
viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. O poder do chamado, que traz significado para aquilo que nós não podemos perceber outrora, quando nós estamos envolvidos no nosso trabalho, quando nós estamos envolvidos nas nossas atividades, quando nós estamos envolvidos naquilo que nós costumamos fazer no dia a dia. Jesus passa diante de nós e fala: vem e segue-me. A palavra foi tão poderosa que eles entenderam que eles tinham que largar os barcos. E Tiago e João não largaram só os barcos, mas largaram também o seu pai e o seguiram. O chamado traz um profundo significado e uma direção inquestionável que Deus coloca no teu coração. Que Deus começa a mover no teu coração e você sabe que é uma voz maior, é uma voz única que está te chamando, é uma voz única que está te comissionando para segui-lo. E você toma decisões de largar coisas que te prendem para fazê-lo. O segundo ponto, quando o chamado produz transformação, é que o chamado não considera o nosso passado. Preste atenção. O chamado não considera o nosso passado. Não importa quem você foi, não importa quem você era, não importa de onde você veio, o que importa é onde o chamado te coloca. Todos nós aqui temos histórias bonitas, histórias tristes, partes vergonhosas, partes que nós não queremos contar para ninguém, que nós queremos deixar escondida, guardada numa caixa preta, que até nos fazem sofrer, que podem nos intimidar, que podem nos ridicularizar. E muitas vezes nós vivemos presos ao passado. Mas eu quero dizer que o chamado não considera o passado. Lucas 19, 5-9 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Todo mundo sabia da reputação de Zaqueu, mas os homens só conseguem ver a aparência, os homens só conseguem ver o exterior. Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto. Ele passava pela última vez por Jericó. Olha que tremendo. A última vez que Jesus ia passar, e Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Ele falou: eu preciso vê-lo. Mas ele não sabia que era a última vez, ele não sabia que era a última chance, mas ele sentiu no coração: eu preciso vê-lo. E ele começa a fazer de tudo, e sobe numa árvore. Ele teve que enfrentar a multidão que o ridicularizava, que era agressiva com ele, que o odiava. Ele viver publicamente talvez fosse um risco de vida, um risco de morte, na verdade. Mas ele sai, sobe naquele sicômoro, naquela árvore brava, de figueira brava. E quando Jesus passa, Jesus olha. Será que alguém contou para Jesus que aquele era Zaqueu? Com aquela fama que todo mundo sabia, com aquele passado odioso. Jesus vira para ele e fala: Zaqueu, desce daí, eu quero ficar na tua casa. Será que você era como Zaqueu? O chamado de Jesus fala para você: desce daí, sai daí, que eu quero ficar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu correndo, desceu alegre, mesmo com os outros murmurando, mesmo com os outros criticando. Pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Esse aí não tem jeito. Mentira. O
O quê? Fulano agora é santinho? Só acredito vendo. Então venha ver. As pessoas murmuravam, falando de Zaqueu, mas ele se levantou ao hospedar Jesus na sua casa, e a Bíblia continua dizendo: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres. Eu tomo uma decisão, eu resolvo, porque a tua presença, o teu chamado fez isso em mim. Eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus declarou para a vida dele e disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Eu não sei como é o teu passado, como foi o teu passado, mas eu posso te garantir que o chamado de Jesus, ele é poderoso para transformar a sua história, para te arrancar deste lugar e te colocar num lugar novo, num lugar de transformação. Porque vocês imaginam agora Zaqueu saindo pela rua, devolvendo para os pobres metade do que ele roubou, e pagando 4 vezes mais, de casa em casa, aqueles que ele defraudou. Eu quero saber de vocês, qual é o resultado, qual é o efeito de um chamado de Jesus na vida de um homem? Ele transforma, e ele faz você passar por lugares que você jamais passaria, mas não mais para roubar, não mais para defraudar, não mais para enganar, não mais para trair, mas para restituir aquilo que um dia você tirou. Você pode adorar a Deus? O chamado promove transformação, porque ele não considera o nosso chamado. Em João 8, 10, 11, uma mulher flagrada em adultério foi levada até Jesus para ser executada, e aqueles homens usavam aquele momento de sofrimento e de dor daquela mulher, apesar de estar errada, muito errada, para poder tentar a Jesus. Esse é o cúmulo do absurdo da maldade. É você usar a dor de uma pessoa para tentar matar não somente a ela, mas para poder tentar matar o outro também. E Jesus não entrou nessa pilha, porque Jesus é sábio. Jesus não entrou no rol dos acusadores. E o chamado de Jesus para aquela mulher, um chamado totalmente diferente, produziu transformação. Depois de toda aquela cena que vocês conhecem a história, eu não vou narrar a história, o nosso tempo não nos permite. Jesus ergueu os olhos depois que eles jogaram as pedras no chão e saíram, e disse assim, erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te chamaram para a morte? Onde estão aqueles que te chamaram para te executar? Onde estão aqueles que te chamaram para te expor? Onde estão aqueles que te chamaram para te ridicularizar e te humilhar? Onde estão os teus acusadores? E a mulher responde, ninguém te condenou? E a mulher responde, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, eis o chamado, nem eu tampouco te condeno. Você já sabe o que você fez errado, não preciso te dizer isso. Você ia ser morta, você sabia da sua condenação. Eu não preciso te explicar o que você fez e o custo e o ônus que traria sobre a sua vida, mas eu quero dizer que nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o chamado. Vá e não peques mais. A sociedade vai te olhar, olha a mulher, vá e mude de vida, vá e escolha viver de uma forma diferente, porque esses que estão te olhando e sabiam do teu passado, vão começar a olhar para você e falar assim, ela mudou, ela está diferente, algo novo aconteceu no coração dela. Por que que o comportamento dela mudou? Ela era uma oferecida, era uma pessoa que andava de forma vulgar, ela mudou o jeito de andar, ela mudou o jeito de vestir, ela mudou o modo de se relacionar. Por que que ela mudou? Porque ela recebeu um chamado, e o chamado dela veio por meio do perdão, não por meio da acusação. Jesus te chamou e te perdoou. Ele não olhou para a tua vida para ficar fazendo contabilidade dos teus pecados. Você pode ter sim que acertar contas com pessoas na terra. Isso é uma outra dimensão do perdão. Essa é uma outra dimensão do ajuste que você faz no seu chamado, como Zaqueu fez, como aquela mulher fez. O chamado tem poder para transformar. O chamado tem poder para te arrancar
arrancar daquela vida, daquele costume, daquele hábito, daquela prisão e te levar para um outro nível de relacionamento e disposição. Mas o chamado também traz uma nova chance. O chamado também traz uma nova chance. João 21, de 14 a 19 diz: já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu sempre me pergunto, por que Jesus não resolveu tudo numa leva só? Porque Jesus não tem pressa, querido. Jesus, ele aproveita todas as oportunidades, e ele gasta todo o tempo necessário com os homens, para fazer com que eles entendam a dimensão do seu amor e a dimensão do seu chamado. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O seu nível de amor para com Deus jamais será igual ao nível de amor dele por você. Mas Deus aceita o seu nível de amor por ele. Ele conhece a sua estrutura. Não pode se dar aquilo que não se tem. Jesus conhece aquilo que você tem condição de entregar. E ele disse: eu aceito o seu amor. Tão somente cuida daqueles que são caros para mim. Cuida das minhas ovelhas. Vocês acham que Jesus estava falando das ovelhas já convertidas? Também, mas só delas. Jesus não morreu por muito mais pessoas. Vocês estão comigo? Cuide das minhas ovelhas. O seu chamado, o meu chamado, é cuidar daqueles pelos quais Jesus morreu. Mas eu não posso, eu não sei, eu não sou teólogo, eu não sou pastor. Ofereça o que você tem. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe em que dimensão que eu te amo. O Senhor sabe a intensidade que eu te amo. Jesus disse: eu aceito o que você tem para me entregar. Somente cuida daqueles que são caros para mim. Onde estão esses, querido? Na sua casa? Na sua escola? No seu trabalho? Dentro do metrô? Mendigando na rua? Sem teto? Morando nas comunidades ou nas antigas favelas? Pessoas sem assistência? Pessoas que estão nos hospitais abandonados? Nenhum visitante? Nenhum parente? Nos asilos? Nos orfanatos? Cuida das minhas ovelhas. A única coisa que eu peço para você: vem e segue-me. O chamado produz transformação porque ele traz uma nova chance para você e para mim. O chamado, quando ele disse à mulher que estava com o cântaro na beira do poço de Samaria, e aquela mulher disse que tinha 5 maridos, e Jesus disse: pois é, você disse bem, você teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é teu marido. Ela entende que Jesus é um profeta, ela começa a conversar com Jesus. Jesus falando com uma mulher samaritana sozinho na beira de um poço ao meio-dia, trocando uma conversa e revelando para ela parte da sua vida, parte do seu passado, parte do seu dilema. Mas quando ele entrega para ela a palavra e ele se revela como Cristo, ele diz assim em João 4, 28, 30: quanto à mulher,
que estava falando com Jesus, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela saiu para pastorear as ovelhas. Ela saiu para cuidar daqueles que eram caros. Ela saiu para falar dentro da cidade de Sicar, que era uma cidade samaritana, que não conversava com judeus, que ela encontrou um homem que era judeu e que revelou tudo o que havia na vida dela. Porventura não será ele o Cristo? Eu fico imaginando você, eu, indo na casa de uma pessoa que não quer saber de igreja, que não quer saber de religião, e você começa a dizer: olha, eu fui na igreja e eu recebi uma palavra, e eu entreguei meu coração para Jesus, e eu ouvi aquele culto e parecia que aquele pastor estava falando para mim, parecia que ele estava me contando a minha vida toda, e eu entendi que a palavra era comigo, vem correndo que eu vou te levar lá, porque será que este lugar não é o lugar onde eles estão manifestando a presença de Cristo? Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? O chamado produz transformação no item 2.4, porque o chamado traz significado à vida, ele faz de nós testemunhas. Eu vou ler rapidamente na sequência: Atos 1:8, 2:32, 3:14 a 16, para a gente dar ritmo a esse tempo que ainda nos resta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A este Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, do que todos nós somos testemunhas. Isso eles falando de agora, depois de Pentecostes. Eles estavam escondidos, acuados, com medo dentro de um cenáculo, mas veio a promessa do Pai, o Espírito Santo veio. Agora eles vão para fora, eclesia, chamados para fora, e eles vão pregar, e eles vão testemunhar. E agora eles não estavam mais com medo da morte, eles não estavam mais intimidados, eles não estavam mais oprimidos, trancados no lugar, em isolamento social, mas eles saem para fora com coragem e começam a dizer: a esse Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, do qual todos nós somos testemunhas. Vós porém, falando para os religiosos, vós porém, Atos 3, 14 e 16, vós negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, Barrabás, Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, de quem nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que aquele aleijado que estava na Porta Formosa, fortaleceu este homem que agora vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio daquele Jesus deu saúde a este homem perfeita na presença de todos vós. É Jesus confirmando a palavra, é Jesus mostrando os sinais e tirando o medo daqueles que estavam acuados, porque eles entenderam o chamado, eles entenderam o significado, eles receberam uma direção e eles falaram: eu não posso ficar recluso onde estou, eu preciso sair e falar desse amor, e os sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Não diz respeito a nós, mas a Ele. Não diz respeito a nós, mas ao que Ele fez. E a palavra continua em Atos 5, 30, 32 e 1 Pedro 3, 15. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que está em nós, que vai junto com você, quando você testemunha de Jesus, que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Quando você vai testemunhar, quando você sai para fazer uma obra de Deus, você não está sozinho. Quando você começa a declarar a palavra, o Espírito Santo começa a agir em você e a testemunhar junto com você, a colocar palavras na sua boca, dizendo que Jesus é aquele que trouxe a oportunidade do arrependimento e da remissão de pecados. Qual é o meu chamado? Pastor, fala para mim. Eu espero que a ficha caia. Qual é o meu chamado? Antes santificai a Cristo, Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor
em vosso coração. Preste atenção. Não é santificar a Cristo como Salvador, porque como Salvador você já ganhou o céu, amém? Vida eterna, amém? Glória a Deus. Querido, você pode aplaudir o Senhor, você já ganhou o céu. Mas aqui ele não está falando para você santificar a Cristo como Salvador. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, como aquele que é o seu dono, como aquele que te dá direção, como aquele que manda, aquele que orienta, aquele que determina, aquele que te capacita. Ele é Senhor, você pertence a Ele, você não pertence a você mesmo. Faça isso, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você. Você é testemunha, você não tem que ser teólogo, você não tem que ser pregador, você não tem que ser pastor, você não tem que ser apóstolo, você tem que ser apenas a pessoa que foi salva por Jesus, que encontrou o Senhor, que Ele veio morar no teu coração. Você tem apenas que contar para as pessoas o que Jesus fez por você. Ao invés de ficar perdido no chamado, sem saber o que você tem que fazer, fazendo perguntas: qual que é o meu chamado? O que eu devo fazer? Saia da tua casa, da tua posição, e comece a contar para todo mundo o que Jesus fez na tua vida, como Ele te transformou, de onde que Ele te arrancou, de onde Ele te tirou. É o Deus que te traz alegria no meio da tristeza, é o Deus que te traz paz no meio das lutas, a despeito das lutas. Ele é Deus. Conte para todo mundo. Não deixe a sua energia guardada, não deixe o estresse, não deixe a ansiedade, não deixe a depressão roubar a energia que você tem. Fala: Senhor, me fortaleça, Senhor, me revigora. E usa a sua energia para testemunhar do santo. Mas para isso você tem que santificar a Jesus no teu coração como Senhor. O chamado revela onde está o nosso coração. O terceiro ponto: o chamado é perfeito. Diz Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, terá um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Ele está falando para o jovem rico, preso nas riquezas dessa terra. Queria o céu, queria se ver Jesus no sentido de cumprir todos os mandamentos. Mas quando Jesus cita para ele que ele estava escravo de alguma coisa, que ele precisava se largar, se livrar daquilo, o coração dele foi revelado. Mateus 6, 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. O versículo 24, eu não sei se ele está disponível também, acredito que sim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Qual é o meu chamado? Onde está o meu coração? Eu falei de Caim e Abel. O assunto não era oferta, o assunto não era dinheiro, o assunto não era se era gado ou se era vegetais. O assunto era onde está o teu coração. Não importe do que você trata, o objeto que está em discussão, mas o que importa é o que te motiva. O chamado é perfeito, porque ele revela o que está no nosso coração. O chamado também nos capacita a atrair a outros. Lucas 5, 27 a 29, chamado de Levi, diz assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, que também é Mateus, é o mesmo Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo. Que empregão, gente, emprego público ganhando, talvez fosse um coletor da Receita Federal aqui no Brasil. Deu para vocês entender o recado? Ele levantou, ele largou tudo e o seguiu. Então ele vai agora para casa acompanhando Jesus, porque ele o segue e fala: não, vou te levar na minha casa. E Levi deu um lauto, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, outros que estavam com ele à mesa. Significa que quando você é resgatado e você leva Jesus para a tua casa e coloca sentado à mesa, você toma agora a capacidade de atrair pessoas que andavam como você, que eram como você, que praticavam as coisas que você praticava. Sabe aquela equipe lá do Happy Hour? Que às vezes Jesus não estava lá.
Agora você pode voltar lá e falar assim: olha, eu estou seguindo a Jesus, vem comigo, vem para minha casa. E a turma do happy hour está toda lá na igreja com você. A turma do trabalho está toda na igreja com você. A turma da escola está toda com você. Sabe por quê? Porque Jesus te tirou de um lugar e te capacitou a atrair pessoas que viviam como você vivia, como eu vivia. O chamado é perfeito, porque ele não só te arranca de um lugar, mas ele faz com que você atraia outros, mesmo que muitos vão ficar criticando, como o verso continuaria dizendo: olha, ele se assenta para comer com os pecadores. O principal chamado, já estou caminhando para fechar, o 4.1, chamado para se reconciliar com Deus. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem Ele quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês entenderam o que eu falei no início da pregação? Das cargas do estresse, da depressão, da ansiedade, dos pesos, dos sintomas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não vou colocar mais peso em vocês, queridos. Eu vou tirar o peso de sobre vocês. O seu chamado não é pesado. O seu chamado tem um jugo, sim, o jugo que traz direção, mas ele é leve. Ele é leve, não tem peso. Tem muitas pessoas vivendo na igreja com medo de assumir compromissos, com medo de ter de carregar peso. Não foi para isso que Jesus te chamou. O 4.2 diz que o chamado é simples e o chamado é direto. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O chamado é simples. Você quer seguir Jesus? Pare de ficar considerando um monte de coisa. Simplesmente tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem com a gente. Siga-me, vem com a gente. Larga o que você está pensando, os pensamentos que te prendem, as considerações do passado. Simplesmente tome a sua cruz, tome as suas próprias responsabilidades e venha, me segue. E ele disse: se alguém me serve, siga-me. Se você diz que serve a Jesus, siga-o. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Jesus não te deixa. No lugar que ele estiver, você vai estar. No lugar que você estiver, ele também vai estar. E se alguém me servir, se alguém entender o seu chamado, depois de tudo que eu falei, o Pai o honrará. Qual é o meu chamado? Pastor, qual é o meu chamado? O chamado, item 4.3, para a gente fechar. O chamado nos salva e nos torna filhos. Romanos 10, 9 e 10, Atos 4, 12, João 3, 16 e 17 e João 1, 12. Eu vou ler na sequência para vocês. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para te apontar os erros que você já sabe, os erros que talvez muita gente já saiba. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te libertar. E quando ele faz isso e você se entrega a ele, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, quanto a todos aqueles que aceitaram essa mensagem e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Afinal, qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? Você foi chamado para ser salvo por ele e ser feito filho de Deus. Você foi chamado para servir com alegria
venha servir a Deus com alegria na Yard Church. Venha servir a Deus com alegria, se apresente. Nós temos vários ministérios precisando de ajuda. Nós temos o IA Kids, nós temos a ação social, nós temos a área de consolidação que eu estou assumindo agora junto com o pastor Israel. Nós temos a visitação, a capelania. Nós precisamos de nos apresentar. Você foi chamado para deixar tudo para trás, aquilo que te prende ao mundo, para segui-lo. Você foi chamado para atrair pessoas tais como você era e tais como você vivia, para que possam conhecê-lo. Você foi chamado para experimentar o refrigério e o descanso nele, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às dificuldades e às tentações. Você foi chamado para ser livre e não escravo do pecado e nem escravo dos homens. E eu finalizo dizendo essa palavra para os jovens que talvez não tenham muitos aqui, mas poderão ouvir depois. Jovem, Deus chamou vocês porque vocês são fortes, não porque vocês são experientes, porque vocês não são. Experientes são aqueles que estão na sua frente, são os mais idosos, são os seniores. E você só consegue uma obra de sucesso quando você une força com experiência. Chegue perto dos pastores que estão na tua igreja, peça conselhos. Não faça como Roboão, que desprezou aqueles que eram conselheiros junto com Salomão. Prestem atenção, eles eram conselheiros junto com Salomão, o homem mais sábio da terra, e ele resolveu pedir conselho para os amiguinhos. Você quer crescer com maturidade, jovem? Procure uma pessoa sênior para te discipular, uma pessoa sênior para ser seu mentor, para te dar conselhos. Some a sua força com a energia, a sua energia com aquele que tem sabedoria e experiência. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Talvez você tenha entrado nessa igreja pela primeira vez, ou você já esteja aqui há muitos encontros. Talvez você na internet esteja nos vendo pela primeira vez, ou esteja acompanhando o apóstolo Martini há muito tempo e os cultos da igreja, mas você talvez não tenha entregado a sua vida para Jesus. O chamado, ele só dá direção e significado quando nós passamos pelo primeiro passo, que é entregar a nossa vida para Jesus e aceitá-lo como Senhor e como Salvador da nossa vida. Eu tenho certeza que Ele trará significado, que Ele trará direção para a sua vida e respostas para aquilo que você tem perguntado. Se há aqui neste lugar ou na internet alguém que não entregou sua vida para Jesus, que queira fazê-lo agora, eu peço que você levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se há alguém aqui neste lugar que não entregou sua vida para Jesus, por favor, faça um sinal. Na internet, se você está fazendo essa decisão, eu vou orar com você. Aqui presencialmente nós não temos ninguém, mas eu vou fazer essa oração com você que está desse lado, que eu não estou te vendo, mas você está me vendo. E eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que sou pecador, peço perdão pelos meus pecados, confesso que não estava dentro dos teus planos e estava longe de ti. Mas eu peço que o Senhor me aceite, que o Senhor me acolha nos teus braços. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E desta forma, Pai, torna-me teu filho, pois eu te aceito como meu Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu quero te servir por todos os dias da minha vida, até o Senhor voltar ou o Senhor me levar. Eu te agradeço por me receber como teu filho. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, tem um QR Code na tela, você pode lê-lo com seu celular, tem um número de celular, você mande uma mensagem para nós da Igreja Yard Church. Nós queremos te conhecer, nós queremos entrar em contato, e quero já te parabenizar pela sua decisão. Que Deus te abençoe. Se você quer servir a Deus, diga isso no seu coração. Eu vou orar e vou encerrar o culto, mas eu espero que essa palavra fique no teu coração e promova uma decisão na direção dele. Pai, recebe os teus filhos nas tuas mãos. Todos aqueles que estão dizendo no teu coração: Pai, eu quero. Pai, eu entendi qual é o meu chamado. Eu quero te seguir. Ajuda-me, Senhor, capacita-me.
e faça-me ser testemunha do teu nome, do teu amor. Eu quero trabalhar na igreja, eu quero me comprometer, eu quero ajudar nos ministérios, eu quero me apresentar para fazer aquilo que faltam pessoas para fazer, porque eu te amo e eu sei que onde eu estiver, o Senhor estará, e onde o Senhor estiver, eu estarei contigo, e o Pai me honrará. Faça isso, Deus, eu te peço, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, plenas e constantes consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre a vossa casa, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Excelente domingo. Vão em paz.